novidade de vida. O Papa João Paulo II disse que o Brasil precisa de santos no ano de 1991. Na ocasião, ele estava na celebração de beatificação da Madre Paulina. O presente e o futuro da Igreja no Brasil. Ela precisa, hoje, mais do que nunca, de santos. Acredito que é como se o Papa dissesse assim: muito bem, vocês estão a caminho para que tenham a primeira santa que viveu no país, mas para uma nação com proporções continentais como o Brasil, é só o começo, é muito pouco. E por isso, acredito que essas palavras do Papa, mais até do que um direcionamento, uma palavra de ordem, são também para nós uma profecia, que graças a Deus, cada vez mais nós começamos a ver se realizando. Acho que o desejo do Papa era sempre que o Brasil tivesse santos dos altares, como assim nós falamos, santos que têm a sua santidade reconhecida e que são indicados pela Igreja como exemplos para todos os cristãos, mas não só nesse sentido. Também o Papa, acredito que falava a respeito dessa santidade que se dá no cotidiano, que se revela no escondimento mesmo, né? Que se revela só diante de Deus, que talvez não é tão conhecida por todos, mas que faz parte da vida de homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas, que são generosos na sua oferta para com os outros, que vivem com radicalidade o Evangelho e que fazem da santidade como meta das suas próprias vidas. O Brasil é um país repleto de histórias de fé. Em cada canto encontramos pessoas que com suas ações simples se tornam exemplos de santidade. Nesta série vamos explorar a vida de brasileiros que seguem o caminho da santidade, mostrando que todos nós somos chamados a essa missão. Nós podemos ver, antes de João Paulo II, era muito comum um santo, uma santa que vinha de uma vida religiosa, de vida consagrada, um bispo, um papa, um cardeal. Dentro do pontificado de João Paulo II, nós podemos ver que se diversificou bastante, né? Primeiro pela própria maneira, dentro do magistério de João Paulo II, tanto que ele é o próprio que provoca o Brasil, que o Brasil precisa de santos, né? E a santidade está em todos os segmentos, né? No matrimônio a gente vê a própria história dos pais de Santa Teresinha, e nós temos outros casais na própria Espanha, na Itália, que eu tenho bastante contato e monitoro um pouco, a gente vê o número de processos de servos de Deus e bem-aventurados já casais, né? A santificação no matrimônio, mas ao mesmo tempo também de jovens. Há pouco tempo saiu um livro pelo Dicastério da Causa dos Santos. Quem organizou foi o cardeal Amato, que foi o cardeal que na época, lá em 2010, 2011, quando a gente começou a organizar aqui no Rio os possíveis processos, que hoje nós temos concretamente já 2 veneráveis, né? Então é interessante porque ele organizou um livro onde nos mostra em todos os continentes os processos de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus jovens, ou seja, uma boa parte leigos. No caminho para a santidade, o primeiro título que uma pessoa recebe é o de servo de Deus, quando se inicia o processo de canonização. Depois vem o título de venerável, quando é reconhecido que viveu as virtudes cristãs de forma heróica. Em seguida, a pessoa se torna beato, quando o milagre é comprovado pela sua intercessão
ou sofreu martírio. Por fim, o título mais importante é o de santo, que ocorre após a aprovação de um segundo milagre. Sem dúvida, a Igreja do Brasil tem inúmeras iniciativas para poder favorecer a realização dessas palavras do Papa, para que novos santos possam acabar surgindo, para que eles se desenvolvam, né, para que a santidade aconteça. Uma dessas iniciativas é justamente o surgimento de muitas novas comunidades e movimentos aqui no Brasil. O Brasil é um dos lugares onde mais se tem comunidades novas e movimentos eclesiais. E são instituições, são projetos, são sonhos de Deus que justamente aproximam a santidade da vida das pessoas. Até então talvez se tinha um pouco essa concepção da santidade como algo distante ou reservado para poucos, para padres religiosos, religiosas, e tantos desses movimentos e novas comunidades vêm dizer aos leigos que a santidade não só é possível, mas que é a grande vocação de cada um de nós. Então, de um lado, aproximando o ideal da santidade dessas pessoas, de muitos homens e mulheres, e do outro lado, favorecendo a uma vida sacramental, a uma vida profunda de busca por Deus, de conhecimento da fé, de vida de oração, que realmente são condições imprescindíveis para que alguém alcance a santidade. Há muitos casais seguindo o caminho da santidade, inspirando famílias inteiras. Além deles, temos também a força de mulheres que viveram e defenderam a castidade, dando testemunho de coragem e fidelidade a Deus em cada momento de suas vidas. Depois nós temos também, nesse mesmo período, sempre dentro desse 2015 para 2016, a abertura também de Zélia e Jerônimo. É um processo de um casal. A princípio nós fizemos o pedido a Roma para Zélia, porque já era conhecida, né? Porque ela morre como irmã Maria do Santíssimo Sacramento, das monjas sacramentinas. E quando a gente enviou para Roma, Roma devolveu e disse que o ideal seria trazer o marido junto, porque as virtudes heróicas, onde foram construídas, conquistadas, de Zélia, foi dentro do matrimônio, gerando os filhos, formando os filhos, e dentro de uma missão muito forte de casal com seus filhos religiosos, principalmente em Carmo, interior do Rio de Janeiro, Petrópolis, Rio de Janeiro. Então essas são as figuras, né? E agora há pouco tempo também nós abrimos o Frei Nemésio, um capuchinho, né? Ele é gaúcho, é um processo também que está se desenvolvendo muito bem. Ainda nós estamos nas escutas das testemunhas e cada momento, cada sessão que você tem de uma testemunha é uma grande riqueza, é um verdadeiro retiro, né? Porque são quase 100 perguntas e quando de uma maneira particular a testemunha conheceu ou viveu ou experimentou, isso é uma grande contribuição para a igreja, ver como é a luta interior de um candidato à busca de santidade. A gente se lembra que para ser santo não basta apenas dizer não ao pecado. Nós precisamos ser generosos na nossa oferta a Deus. Precisamos de fato amá-lo sobre todas as coisas e não só detestar aquilo que é ruim. Porque essas mulheres derramaram seu sangue pela castidade, não simplesmente porque detestavam o pecado, porque não queriam pecar contra a castidade, mas porque amavam a virtude da pureza. E a palavra nos diz, bem-aventurados os puros de coração, porque são esses que vêm à face de Deus. A pureza de coração nos dá essa capacidade de ver a Deus aqui em todos os lugares, em todas as pessoas, e um dia ela nos favorecerá a contemplação do rosto de Deus na eternidade. E essas foram mulheres que compreenderam essa verdade. Então, não só para dizer não a algo ruim, mas por amor a Deus, porque foram generosas na sua oferta, foram capazes de resistir até o sangue na sua luta contra o pecado. E por isso acredito que elas nos indicam um caminho, que nós precisamos sim guardar os mandamentos, mas mais do que isso, precisamos ser generosos na nossa oferta. E para além disso, que a pureza, hoje muitos olham para ela e a enxergam como algo ruim. Tem gente que até recebe chacota porque é puro demais, mas na verdade isso não é algo a ser rejeitado, ao contrário, isso é um tesouro, é um valor inegociável, é uma virtude a ser buscada e para que isso aconteça
se preciso for derramar o nosso sangue, elas nos mostram que isso não só é possível, como vale muito a pena. Os santos nos desafiam a viver com coragem. Em um mundo tão focado em aparências, eles nos lembram do verdadeiro valor da fé, que é buscar o que agrada a Deus acima de tudo. Um mundo onde a imagem é tão valorizada, onde as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar ou vão deixar de pensar delas, onde existe essa cultura do cancelamento, se você não responde aquilo que as pessoas estão esperando, se você não está dentro do politicamente correto, que nem sempre é tão correto assim, você simplesmente é deixado de lado, você é cancelado, você não existe mais. E às vezes as pessoas, por medo disso, acabam deixando de dizer algumas verdades, deixando de proclamar a sua fé, de serem quem realmente são. E ao olhar para esses mártires e para tantos outros mártires, o que fica para mim é isso, mais do que me preocupar com o que os outros vão pensar de mim, eu preciso me preocupar com o que Deus está pensando de mim. A santidade é um chamado para todos nós. Cada pessoa é convidada a trilhar esse caminho, com esforço e dedicação diária, vivendo a fé nas pequenas ações. Homens e mulheres de coragem deixaram sua terra natal para vir ao Brasil, tornando nossa terra um lugar de graça e esperança. Para mim, essas são pessoas que são verdadeiros exemplos de kênosis, de esvaziamento, de renúncia, de sacrifício, de oferta. Homens e mulheres que poderiam ter ficado ali, na sua pátria, na sua nação, mas por amor a Jesus, por amor à salvação das almas, deixaram tudo. Alguns nunca mais voltaram, inclusive, para esses lugares, nunca mais reviram seus familiares. Por quê? Porque havia um fogo que os movia. O fogo do amor a Deus e o fogo deste amor ao próximo, que é consequência do amor a Deus. E uma vez que eles estiveram aqui, ainda tiveram que viver todo esse processo de enculturação, de adaptação, de poder assumir uma cultura que não lhes era própria. Isso também é muito sacrificante, muito exigente, mas na medida em que eles foram morrendo para eles mesmos, é o que a palavra diz, enquanto a morte opera em nós, a vida opera em vós. Eles foram se santificando e ao mesmo tempo oferecendo as suas vidas para que outros, de uma nação que não era deles, para que outros brasileiros pudessem também um dia alcançar a santidade. Ainda que a Europa tenha a maior parte dos santos, o Brasil tem crescido em modelos de cristãos dentro das mais diversas vocações. E esses exemplos não estão apenas nas páginas da história, eles vivem entre nós. Na Diocese do Crato, nós estamos hoje com o processo do Padre Cícero, mas nós já tivemos o ano passado a beatificação, né, de Benigna, né, uma menina, com algo que ocorre hoje no mundo e no Brasil, a questão da violência contra as mulheres, adolescentes muito grande. Mas nós temos também em Tubarão, Santa Catarina, Albertina, né, uma outra grande figura, a primeira mártir brasileira, né? Nós temos Albertina, nós temos Benigna, né? Nós temos também no Rio Grande do Sul, nós temos o sacerdote e nós temos o coroinha, né? Então, quando a gente vai observando todas essas figuras, nós temos processos no interior de São Paulo, São José do Rio Pardo, Dona Lurdinha, né? Onde era dos focolares, uma leiga focolarina. Nós temos dentro do Brasil outros grandes exemplos sobre isso. E é importante, porque daí são ícones para você se questionar como está vivendo o seu batismo. Eu morei durante muitos anos na Diocese do Crato, em missão, na cidade de Barbalha. Ao lado da nossa casa, ali nessa cidade, temos Juazeiro do Norte, que é a terra do Padre Cícero, um homem que ao longo da vida buscou seriamente a Deus sobre todas as coisas e doou a sua vida pelos mais pobres, que buscou a graça da santidade, que ainda não foi reconhecido oficialmente pela igreja, mas é muito interessante porque os romeiros ali, que vêm do Brasil todo, de forma especial de todo o Nordeste, não tem dúvida da santidade do Padre Cícero e se identificam muito com ele, por quê?
porque não é um santo que o testemunho chega de longe, da Europa ou de um outro país. É um santo que nasceu naquele lugar, é um santo da própria terra, é gente da gente. É como se eles pudessem não só apenas ver o testemunho, mas tocar a própria história do Padre Cícero, que foi queimado pelo mesmo sol, que sofreu as mesmas mazelas, que enfrentou as dificuldades do seu tempo e que se ele, como brasileiro, nordestino, um homem como nós, desenvolveu virtudes tão bonitas como as que ele desenvolveu, isso de alguma forma aproxima as pessoas e dá a elas a esperança de que se ele conseguiu buscar a santidade, elas também conseguem. Sem dúvida, o testemunho de pessoas de longe nos ajudam, mas quando a gente vê o testemunho de pessoas próximas, que estão ali sofrendo os mesmos perrengues, às vezes não são nem santos reconhecidos pela igreja, são amigos, familiares, mas sem dúvida isso tem um poder muito grande de nos inspirar a buscar aquilo que essas pessoas também estão buscando. Nós temos aqui por sequência o primeiro processo que foi aberto no Rio de Janeiro, foi justamente na década de 80, ainda no período do cardeal Dom Eugênio Salles. Então ele, na época, com o que hoje é Dom Fernando Guimarães, que foi o delegado da época que desenvolveu o processo, Madre Maria José Capistrano de Abreu, que foi uma priora do convento de Santa Teresa, onde uma grande mística, escritora, poetisa, filha de Capistrano de Abreu. Então é um processo muito rico. A princípio está dentro da família carmelitana. Nos últimos 2 anos nós estamos auxiliando a revisão um pouco, porque faltou algumas documentação. Então esse processo já poderia talvez ser uma venerável, mas faltou alguns documentos, então nós estamos revendo. Depois, dentro já do governo do cardeal Dom Urani Tempesta, o primeiro foi com a Odetinha, né? Em 2013 nós fizemos a abertura. Era um processo já reivindicado pelos fiéis do Rio de Janeiro já desde a década de 40, porque ela morre em 1939. O enterro da Odetinha foi algo faraônico dentro do Rio de Janeiro, pelo número de pessoas que saíram às ruas e já mostrando aquilo que é o principal objeto, o ponto de partida para qualquer processo. É se existe fama de santidade. Não é se o corpo está incorrupto, não. Se existe fama de santidade. E é o próprio povo que vem pedir ao ordinário do lugar a abertura. Dom Urani, logo chegando, ouvindo os bispos auxiliares, foi apresentado. Nós fomos atrás e realmente vimos que é um belíssimo processo, tanto que em um espaço curto, né, 2013 e já faz 3 anos, que Odetinha é venerável, né? Ou seja, as suas virtudes heróicas foram reconhecidas pelos teólogos e cardeais e o Papa confirma. Nós temos a figura bem carismática também do Guido Schaffer, né? Que era um médico, um surfista, um seminarista, e ele tinha uma maneira muito própria de ser médico, né? Ele era um médico das ruas, ele fazia parcerias com as irmãs de Teresa de Calcutá, então seu consultório era as Sarjetas, né? E ao mesmo tempo também na Santa Casa de Misericórdia, onde ele tinha um carinho muito grande pela população em situação de rua e os mais pobres. Um processo também belíssimo. Eu sempre digo que o Guido é o nosso São Francisco carioca, né? Porque ele se converteu radicalmente lendo a história de São Francisco. E ele vivia, né? Vivia muito forte isso. A Benigna viveu numa realidade de muita pobreza. Na época dela não havia energia elétrica, transporte público, não havia produtos industrializados. Na sua cidade, no seu vilarejo, não tinha nem médico, nem hospital. Se eles precisassem de uma urgência, eles tinham que caminhar um lombo de animal quilômetros para chegar lá no Crato para serem atendidos. Era uma realidade de muita miséria, de muita pobreza, de muito sofrimento, onde as pessoas, às vezes, para encontrarem alguma compensação, faziam o quê? Iam para os bares, para os forrós,
enchiam a cara de cachaça, viviam uma vida de promiscuidade, mas a Benigna, ao invés de ser contaminada por tudo isso, ela não permitiu que o meio determinasse suas escolhas, ao contrário. No meio de toda essa realidade, ela escolheu em responder a esses sofrimentos, a esses desafios de uma forma diferente, buscando a santidade, buscando uma vida de pudor, uma vida de castidade, uma vida de disponibilidade em favor dos outros, em favor, de forma especial, dos mais pobres, dos menos favorecidos. Por isso, a vida de Benigna é muito inspiradora. Tem muitas pessoas que acabam dizendo assim, não, eu sou desse jeito por causa da minha família, porque eu vim de uma realidade de pobreza, como se a realidade exterior determinasse as suas escolhas. E a vida da Benigna nos mostra o contrário, que mesmo diante de uma realidade muito difícil, o ser humano sempre continua sendo livre para fazer o bem, para escolher pela vontade de Deus. A própria figura de Padre Donizete, eu sou de Santos, São Paulo, interior de São Paulo. A minha avó, ela visitava, saía de Santos para ir a Tambaú, para ouvir e participar das missas com o Beato Donizete. Depois da morte dele, ela continuou indo ao cemitério, né? Então a gente fica muito feliz de aquilo que quando você era criança, e ouvia a sua avó falar sobre que existe um Padre Santo, eu ficava querendo descobrir, mas o que, né? A gente tinha experiência de paróquia e outras coisas, né? E o que é essa santidade? Qual é o diferencial da santidade de um padre para outro, de um leigo para o outro, né? Dentro do matrimônio? E quando a gente vê, é da maneira como administra a sua vida de espiritualidade. No Brasil, temos 37 santos reconhecidos, 54 beatos e muitos outros em processo de canonização. Esses números são um testemunho da riqueza de fé que nosso país abriga. A santidade é para todos e o caminho é acessível a quem busca viver conforme os ensinamentos de Cristo. Santos são aqueles que permanecem aqui, estando na vontade de Deus, mas santos são também aqueles que deixam tudo para poder ir para uma outra nação, também realizando a vontade de Deus. Então, o que santifica é estar aqui, é partir em missão? Não necessariamente. O que santifica é estar na vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santificação. Toda vez que nós a buscamos acima de todas as coisas, ela vai operando essa obra da graça em nós. Sempre brinco quando eu visito uma paróquia ou algum convento disso, você pode estar sentado ao lado de um santo. A vida dos santos brasileiros nos ensina que a santidade não é uma meta distante, mas uma jornada que começa aqui e agora. Cada um de nós pode se tornar um santo em sua própria realidade. Junte-se a nós para descobrir mais sobre aqueles que caminham para a santidade.